Nós então retomamos o nosso estudo da Revista Espírita. Lembrando que nós estamos antecipando o estudo da revista, né? Como amanhã nós não vamos ter estudos, então antecipamos para concluir o tema que nós estamos estudando, que é da edição do mês de junho de 1859, o músculo estalante. Como eu comentei com vocês, esse tema, dentre tantos outros que Kardec apresenta para nós na Revista Espírita, muitas vezes ele parece ser de pouco interesse, porque afinal de contas nós buscamos o conhecimento espírita propriamente dito. E aí então falar do músculo estalante, que é um dos temas que inclusive ele abordou lá no livro dos médiuns, né, nos primeiros capítulos, sobre os vários sistemas que são criados por aqueles que são opositores do espiritismo para justificarem algum tipo de fenômeno a partir de uma determinada perspectiva, de um determinado ponto de vista. Então, para nós, falando sobre mediunidade, falando sobre o mundo, a vida no mundo espiritual, sobre reencarnação, de repente falar de músculo estalante acaba sendo algo sem muito valor para nós. Mas nós devemos considerar que, muito mais do que o tema que é apresentado, falar de algum tipo de fenômeno anatômico, em vez de falar de um fenômeno espírita, nós temos que considerar a refutação que Kardec apresenta, a forma como ele contra-argumenta esses artigos que são publicados contra o espiritismo, porque é nessa linha de raciocínio que nós então devemos trabalhar, apontando principalmente a lógica das suas respostas, o equilíbrio com que ele lida com essas informações e depois ali a sua conclusão. Então nós já tivemos anteriormente em outros artigos um abade, né, que trouxe para nós também um comentário sobre a doutrina espírita a partir de informações, vamos dizer assim, usando um termo atual, informações que foram vazadas de uma das reuniões da sociedade. E aí então essas informações chegou até esse abade, ele então escreveu um artigo sobre o que acontecia, só que a forma como ele se expressou, com muita educação, com muito cuidado, trazendo ali a sua opinião sobre aquilo que a doutrina espírita apresentava, Kardec então se deu ao trabalho de responder à altura, também com todo respeito, com toda a consideração. E aqui também, né, nesse caso do artigo, ele é muito mais uma crítica, uma refutação científica do que um bate-boca, como geralmente acontece nos nossos tempos atuais. Então aqui em Músculo Estalante nós vimos então essa introdução. Kardec disse: os adversários do espiritismo acabam de fazer uma descoberta que deve contrariar sobremaneira os espíritos batedores. A gente lembra então que os espíritos batedores é aquela categoria de espíritos mais ligados aqui ao mundo material, que provocavam, instruídos pelos espíritos instrutores, né, que trabalhavam na fundamentação da doutrina espírita, provocavam fenômenos para despertar a atenção daqueles que estavam, né, envolvidos, né, na busca por essas respostas. Então nós tínhamos ali as mesas girantes, ou também chamadas de mesas dançantes, as batidas que vinham como comunicações do plano espiritual, todos esses fenômenos então provocados por esses chamados espíritos batedores. E diz assim: para eles é um desses golpes de clava do qual dificilmente se restabelecerão. Olá, Brás. Com efeito, que devem pensar esses pobres espíritos da terrível cutilada que o Sr. Tiff acaba de atingi-los, e depois o Sr. Jobert, o Sr. Lambert e por fim o Sr. Vaupot? Aqui Kardec apresenta assim um tom meio irônico, né? Porque o artigo que eles apresentavam, conforme Kardec coloca, foi assim algo definitivo para acabar com essa ideia, com esse misticismo da existência de espíritos batedores, já que eles descobriram a fonte dos barulhos. E nós já falamos também, né, sobre os sistemas quando nós iniciamos esse artigo. Parece-me vê-los bastante confusos, argumentando mais ou menos assim:
Pois bem, meu caro, estamos em maus lençóis. Estamos perdidos. Não havíamos contado com a anatomia que descobriu as nossas artimanhas. Decididamente não há condições de viver num país onde a gente é que enxerga com tanta clareza. Kardec aqui dando as suas beliscadas, né? Vamos, senhores patetas, que acreditastes em todas as histórias inverossímeis, impostores que nos quisestes fazer acreditar na existência de seres que não vemos, ignorantes que imaginais que possa existir algo que escape ao nosso escapelo, e inclusive à vossa alma, e todos vós, escritores espíritas ou espiritualistas, mais ou menos espirituosos, inclinai-vos e reconheceis que não passais de tolos, de charlatães e até mesmo de velhacos e imbecis. Esses senhores vos deixam a escolha, porque aqui está a luz, a verdade pura. Então, nessa introdução, né, bastante sarcástica de Kardec, ele traz aqui para nós, então, um artigo intitulado, né, na verdade, assim, intitulado lá da Academia de Ciências, na sessão de 18 de abril de 1859, da contração rítmica muscular involuntária. O Sr. Jobert, de Lambert, comunica um fato curioso de contração rítmica involuntária do pequeno perônio lateral direito, que confirma a opinião do Sr. Tiff relativamente ao fenômeno oculto dos espíritos batedores. Então, só para a gente poder entender o que acontecia aqui, esse primeiro parágrafo dizia assim: a senhorita X, de 14 anos, forte, bem constituída, desde os 6 anos é acometida de movimentos involuntários regulares do músculo pequeno perônio lateral direito, e de batidas que são ouvidas por detrás do maléolo externo direito, com a regularidade do pulso, né? Ou seja, na região do tornozelo, da perna direita. Não, aqui não fala qual é a perna. Lateral direito, isso. Então aqui, na região do tornozelo, ela tinha então aqueles estalos ritmados como se fossem o pulso do coração, né? Da nossa frequência cardíaca. Então essas batidas deu a entender como era possível ouvir essas batidas também poderiam ser ouvidas durante um fenômeno que acontecia. E ele continua assim: apareceram pela primeira vez na perna direita durante a noite, acompanhados de dor muito forte. Pouco tempo depois, o pequeno lateral esquerdo também, o pequeno perônio lateral esquerdo, foi atingido por uma afecção da mesma natureza, embora de menor intensidade. O efeito desses batimentos é o de causar dor, produzir claudicações e até mesmo provocar quedas. A jovem doente declarou-nos que a extensão do pé e da compressão exercida sobre certos pontos do pé e da perna chegam a detê-los, não obstante continue sentindo dores e fadiga do membro. Depois aqui então, naquela primeira parte que nós vimos, Kardec fala sobre o encaminhamento dessa jovem para o médico, e esse médico então fez ali o exame, analisou a causa disso tudo, e aí então automaticamente ele fez uma correlação com os fenômenos de manifestações de efeitos físicos, né, nesse caso as batidas, que aconteciam na França naquela época, né, a gente já também conversou sobre tudo isso, daquele contexto cultural e também espiritual da França e da Europa em geral naquele período, né, onde muitos ilusionistas simulavam a presença de espíritos em seus shows, em seus espetáculos, para poder entreter o público, e aí eles procuravam usar de todos os truques. E aí então fizeram uma relação entre esses espetáculos de ilusionismo e dos fenômenos legítimos. E aí então acabaram depois classificando todos os fenômenos em que espíritos batedores se manifestavam como sendo ali uma simulação. E uma das causas dessa simulação estava exatamente nesse músculo estalante, nesses barulhos. Então, como eu comentei com vocês, imaginemos ali uma sala fechada com assoalho de madeira. A gente lembra que a Europa, né, um frio muito grande, um frio muito intenso, então colocava aquele assoalho de madeira, né, as paredes também, muitas delas forradas com madeira, e aí então no silêncio da noite, na penumbra de uma vela, e todo mundo ali naquela quietude, e de repente aparecia uma batida.
E aí então eles entendiam que as pessoas que tinham a habilidade, porque já que essa jovem tinha ali um movimento involuntário, havia aqueles que tinham movimentos voluntários que provocavam. Então todo mundo sentado em volta de uma mesa, as mãos dadas, naquele silêncio da prece, aquela vela acesa, de repente alguém fazia um barulho dizendo que ali havia um espírito. Então essa era a argumentação que eles apresentavam. Então todo o artigo aqui nessa primeira parte tratava desse ponto, das observações, da anatomia, da cirurgia a que ela se submeteu, a opinião de outros membros da própria academia. Aqui depois, aqui no parágrafo final, nós vimos assim, o Sr. Walpole, ele diz assim, porque o Sr. Joubert que escreveu todo esse artigo, depois o Sr. Walpole diz assim, os ruídos de que acaba de tratar o Sr. Joubert em seu interessante comunicado parecem ligados a uma questão muito vasta. Com efeito, observam-se esses mesmos ruídos em diversas regiões. O quadril, a espádua, a face interna do pé, frequentemente se lhe tornam a sede. Entre outros, vi uma dama que, auxiliada por certos movimentos de rotação da coxa, produzia uma espécie de música assaz manifesta para ser ouvida de um lado a outro do salão. O tendão da porção longa do bíceps braquial a produz facilmente ao sair de sua bainha, quando os feixes fibrosos que o retêm naturalmente se relaxam ou se rompem. O mesmo acontece com o músculo posterior da coxa e com o músculo flexor do grande artelho, por trás do maléolo interno. A gente lembra aqui que muitos nomes anatômicos já foram substituídos, atualizados na nossa ciência contemporânea. Então a gente vai usando aqui esses termos antigos mesmo. Tais ruídos se explicam, como bem o compreenderam os senhores Schiff e Joubert, pela fricção ou pelos sobressaltos dos tendões nas ranhuras ou contra os bordos das superfícies sinoviais. Consequentemente, são possíveis numa infinidade de regiões ou na vizinhança de uma porção de órgãos. Ora claros e bem audíveis, ora surdos ou obscuros, por vezes úmidos, outras vezes secos, variam, aliás, extremamente de intensidade. Esperemos que o exemplo dado a respeito pelos senhores Schiff e Joubert levem os fisiologistas a se ocuparem seriamente com esses vários ruídos e que um dia eles deem a explicação racional de fenômenos incompreendidos ou até aqui atribuídos a causas ocultas e sobrenaturais. É mesmo assim, Brás? Depois aqui, então, um outro trecho. O Sr. Rulis Cloquet. Em apoio às observações do Sr. Walpole sobre os ruídos anormais que os tendões podem produzir nas diversas regiões do corpo, cita o exemplo de uma moça de 16 a 18 anos que lhe foi apresentada no Hospital São Luís, numa época em que os senhores Walpole e Joubert eram vinculados a esse mesmo estabelecimento. O pai da jovem, que se intitulava pai de um fenômeno, espécie de saltimbanco, esperava tirar partido da filha, exibindo-a publicamente. Então olha que começa nessa história. Mais uma vez, o pai da jovem se intitulava pai de um fenômeno, uma espécie de saltimbanco, aqueles apresentadores circenses itinerantes. Esperava tirar partido da filha, exibindo-a publicamente. A mesma coisa aconteceu, inclusive, estudando um pouco mais, olá embaixador, estudando um pouco mais a história das irmãs Fox, saído daquele momento inicial que todos nós estudamos na doutrina, quando então ali lá em Hydesville, em Nova York, as batidas daquele espírito, e depois descobriram o cadáver, até onde a gente costuma chegar nos estudos doutrinários, mas ali há publicações que falam sobre a vida delas até a velhice, até a idade mais avançada. E aí então, depois daquele fenômeno, uma irmã mais velha dela, como eu já comentei com vocês, gerenciava as apresentações, levando-as a teatros, a viagens e tudo mais, e elas foram inclusive depois acusadas de farsantes, de charlatãs, porque aí então tinha ali alguém que ajudava também nessas simulações, porque embora inicialmente lá em sua residência elas tivessem de fato provocado aquele fenômeno,
que despertou a atenção da mídia, de todo aquele grupo, né, que depois acabou até chegando na Europa, em outras apresentações os espíritos não estavam presentes. E aí então entrava a simulação. E elas acabavam depois cobrando por esses espetáculos também, envolvendo alcoolismo, envolvendo uma série de histórias assim, decadentes, né, de todos aqueles que seguem por esse caminho de aproveitar um fenômeno mediúnico legítimo para poder ganhar materialmente e depois caindo nessa desgraça, vamos dizer assim, né? Então aqui esse pai aproveitava também dessa mesma situação. E ele diz assim: anunciou que ela tinha no ventre um movimento de pêndulo. A moça estava perfeitamente conformada. Por um leve movimento de rotação na região lombar da coluna vertebral, ela produzia estalidos muito fortes, mais ou menos regulares, segundo o ritmo de ligeiros movimentos que imprimia a parte inferior do tronco. Esses ruídos anormais podiam ser ouvidos perfeitamente a mais de 25 pés de distância e assemelhavam-se ao ruído das antigas máquinas de assar carne. Eram interrompidos à vontade da moça e pareciam ter sua sede nos músculos da região lombo-dorsal da coluna vertebral. Então, aqui acaba esse artigo. Kardec, então, já começa a trazer para nós aqui os seus comentários, né? Eu até poderia dizer aqui, né, quem de nós aqui que já não tem uma certa idade não tem um lugar do corpo que estala, né? Então poderíamos aqui fazer uma sessão de espíritos batedores que seria uma verdadeira escola de samba, né? Tornozelo, quadril, joelho, coluna, pescoço, todo mundo instalava alguma coisa, né? Mas naquela época, né, chamava muita atenção esses fenômenos. Diz aqui Kardec então agora: extraído do Abel Medical, julgamo-nos no dever de transcrever esse artigo integralmente para a edificação de nossos leitores, a fim de não nos sermos acusados de querer esquivar-nos a certos argumentos que ele contém. O Flávio colocou estalar, não sei, mas depois de certa idade começaram a doer mesmo, né? Dói com estalo ou sem estalo, né, o Flávio? É isso aí, braço. Virou um verdadeiro chocalho, né? Então diz assim Kardec: com algumas variantes, foi reproduzido em diferentes jornais, acompanhados dos costumeiros epípetos. Então, o detalhe que Kardec chama atenção: esse artigo ele foi publicado num jornal científico, numa circular científica, e aí então vários jornais se aproveitaram desse artigo e começaram a republicá-lo. Né? Isso porque esse assunto naquela época ele era muito palpitante, era um assunto que chamava muito atenção. Tanto que depois, em 1857, nós falamos aqui, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então, a mídia era muito preocupada com o desenvolvimento dessa história na sociedade francesa e na sociedade europeia também, assim como também na América do Norte, né, especialmente nos Estados Unidos. Então, era a igreja, era a mídia, se falava muito disso porque os fenômenos eram muito patentes. E as publicações de Kardec chamavam muito mais a atenção das pessoas. Então, como ele coloca para nós aqui, ele publicou então o artigo completo, como ele disse, e agora vem os comentários em cima desse artigo completo, porque ele disse assim: isso foi publicado na íntegra, a fim de não sermos acusados de querer esquivar-nos de certos argumentos que ele contém. A Dudu colocou, né, tem um rapaz que vai todos os dias no centro que instala-se simplesmente tudo, né? Impressiona o ruído forte e alto do salão, mas a gente vê que ele estimula isso, se mexendo na cadeira, né? Pois é, Dudu, o detalhe é que aqueles que usavam essa, eu não vou nem dizer habilidade, porque isso não pode ser considerado como habilidade, né? Mas que tinha essa capacidade de provocar esse som, utilizava essa capacidade de má fé, para poder realmente provocar isso tudo, né? Provocar esse burburinho em volta dele, para poder chamar a atenção, ou para poder ali denegrir a imagem da doutrina, qualquer coisa assim, né? Da doutrina não, dos fenômenos, né? O objetivo não era esse, né? Troca por passes, né? Tá certo. E diz assim então:
Não temos o hábito de ressaltar as grosserias. Deixamo-las de lado, porque o nosso bom senso nos diz que nada se prova com tolices e injúrias, por mais sábio que se seja. Se o artigo em questão se tivesse limitado a banalidades, que nem sempre são marcadas pelo cunho da urbanidade e da boa educação, não o teríamos mencionado. Mas ele trata a questão do ponto de vista científico. Kardec chama atenção mais uma vez aqui, então, dizendo que esse tipo de artigo, se ele viesse com banalidades, com ofensas, que certamente ele deve ter recebido baciadas, né, Valeu, Flávio, até mais. Ele deve ter recebido ali baciadas de artigos desse tipo, né? Então, mas nesse caso aqui, ele faz esse comentário, ele publica na revista, pelo fato dele tratar do ponto de vista científico. Então merece atenção, assim como aquele anterior do Abade que eu comentei com vocês, vinha ali de comentários contrariando a doutrina espírita e também a reunião da sociedade, mas com muita educação. Então Kardec se dava o trabalho de responder aqueles que realmente mereciam, né, uma resposta, e tanto que ele publicava inclusive na própria revista. Então ele continua dizendo para nós, mas ele trata da questão do ponto de vista científico. Sobrecarrega-nos com demonstrações com as quais pretende pulverizar-nos. Vejamos, pois, se de fato estamos mortos pelo decreto da Academia de Ciências, ou se temos alguma chance de viver, como o pobre e louco Fulton, cujo sistema foi declarado um sonho vazio e impraticável pelo Instituto, o que apenas privou a França da iniciativa do navio a vapor. E que, quem sabe, as consequências de tal poderio nas mãos de Napoleão I poderia ter acarretado sobre os acontecimentos ulteriores. Então o que ele coloca é que Fulton foi o descobridor, né, o cientista que descobriu o motor a vapor dos barcos, dos navios a vapor. Quando ele então apresentou para a academia a possibilidade do vapor ter a força para mover o navio, ele foi simplesmente massacrado de críticas, chamado de louco, de sonhador, de qualquer coisa que denegrisse a sua imagem. E aí então Fulton foi para os Estados Unidos e lá ele foi aceito, a sua teoria foi aceita e os primeiros barcos a vapor foram construídos lá. E o que Kardec comenta é que se ele não tivesse sido criticado e rejeitado dessa forma, o que Napoleão I poderia ter feito com esse poder todo? Né? Então por isso que ele coloca aqui, né? E quem sabe as consequências de tal poderio nas mãos de Napoleão I poderia ter acarretado sobre os acontecimentos ulteriores. Porque enquanto, né, para quem assistiu, qual é o nome daquele filme? Que fala de guerra naval na época de Napoleão. Falo o tempo todo desse filme, eu já esqueci. Mas enfim, mostra ali uma guerra entre Inglaterra e França, né, naquela época de Napoleão. Mestre dos Mares, lembrei aqui. Mestres dos Mares. Então nesse filme mostra ali, né, um navio inglês perseguindo um navio francês na costa do Brasil, chegando ali em Galápagos e tudo mais. Eram dois navios movidos a vela. Ou seja, o vento era a força motriz desses navios. Imagina se se a França tivesse aceito as argumentações de Fulton, fazendo com que os navios franceses fossem a vapor, contra navios ingleses movidos a vela. É isso que ele comenta aqui agora, né? Mas enfim, ele foi aqui refutado. Faremos apenas um breve reparo sobre a qualificação de charlatães, atribuídas aos partidários das novas ideias. Ela nos parece um tanto arriscada quando se aplica a milhões de criaturas que delas não tiram qualquer proveito e quando alcança os planos mais elevados da escala social. Mais uma vez Kardec comenta que muitos desses fenômenos são observados e estudados por pessoas que não se aproveitam desse fenômeno, tanto que elas são realizadas em ambientes restritos, ambientes fechados, né, particulares, e não fazendo ali espetáculos públicos. E também homens que são pessoas, né, bem conceituadas na sociedade. Então não é assim uma pessoa desconhecida que faz um espetáculo público em troca de moedas. São pessoas que fazem isso reservadamente. Esquecem que o Espiritismo fez em alguns anos incríveis progressos em todas as partes do mundo,
que não se propaga entre os ignorantes, mas no seio das classes esclarecidas, que conta em suas fileiras um grande número de médicos, magistrados, eclesiásticos, artistas, homens de letras e altos funcionários, pessoas às quais geralmente se reconhece algumas luzes e um mínimo de bom senso. Ora, confundi-los no mesmo anátema e remetê-los sem qualquer cerimônia para os hospícios é agir com excessiva prepotência. Mas, direis, trata-se de criaturas de boa-fé, vítimas de uma ilusão. Não negamos o efeito, apenas contestamos a causa que lhe atribuís. A ciência acaba de descobrir a verdadeira causa, tornando-a conhecida e por isso mesmo fazendo desabar todo esse altar de fantasias místicas de um mundo invisível que pode seduzir as imaginações exaltadas, embora sinceras. Não nos vangloriamos de sabedoria, nem muito menos ousaríamos colocar-nos no mesmo nível de nossos honrados adversários. Diremos tão só que nossos estudos pessoais de anatomia e de ciências físicas e naturais, que tivemos a honra de professar, nos permitem compreender a sua teoria, e que de modo algum nos sentimos aturdidos por essa avalanche de palavreado técnico. Ou seja, Kardec ele conseguia acompanhar a descrição desse artigo exatamente pelos conhecimentos que ele tinha. Ele era um professor de ciências, então todo o raciocínio científico que ele desenvolvia na época em que ele era professor fazia com que ele analisasse palavra por palavra daquilo que foi colocado naquele palavreado técnico. Então ele continua ali entendendo o que os cientistas queriam dizer, claro, atacando a causa dos músculos estalantes. Mas o detalhe curioso, como eu coloquei para vocês, sendo esse um dos sistemas que eram apresentados, sistema é um conjunto de ideias que procura justificar determinado fenômeno, vamos dizer assim. No caso, por exemplo, eles estão dizendo que tudo aquilo que a doutrina espírita apresenta vai por água abaixo pelo fato deles dizerem que um espírito batedor, na verdade, nada mais era do que uma farsa provocada por um músculo que estalava. Então a gente vê muito isso. Uma pessoa, por exemplo, nos tempos atuais, vamos revestir essa ideia que Kardec apresenta nesse artigo para algo mais moderno, para algo mais atual aqui dos nossos tempos. Alguém, por exemplo, tem algum problema de saúde, vai a um centro espírita que faz cirurgias espirituais, se submete a essa cirurgia e não fica curado. Aí ele vai dizer, para mim o espiritismo não presta, porque eu fui naquele centro espírita e eu não vi cura nenhuma. Ou então alguém que teve ali a perda de um ente querido, um pai, por exemplo, que perdeu um filho pela desencarnação, E aí então ele vai no centro espírita atrás de uma psicografia e a carta não vem. E ele diz assim, eu não acredito no espiritismo porque eu fui buscar uma carta do meu filho e não recebi. Então a gente percebe assim que a visão pequena dessas pessoas de julgarem um corpo filosófico, um corpo que apresenta para nós revelações do plano espiritual, pelo fato dele se limitar a um único ponto que faz parte das práticas dessa filosofia e ele não ter obtido o resultado que ele gostaria. Ou então ele diz assim, olha, eu conheço um médium que cobra por consultas mediúnicas. Para mim, então, o espiritismo não presta. Porque ali a Dona Maria, o seu João, que por acaso fez esse tipo de prática mediúnica, não necessariamente espírita, e aí então ele faz o julgamento total. É o que Kardec está querendo dizer aqui para nós. Então ele continua. Não nos vangloriamos de sabedoria, nem muito menos ousaríamos colocar-nos no mesmo nível de nossos honrados adversários. Diremos tão só que nossos estudos pessoais de anatomia e de ciências físicas e naturais, que tivemos a honra de professar, nos permitem compreender a sua teoria e que de modo algum nos sentimos aturdidos por essa avalanche de palavreado técnico. Os fenômenos de que falam são-nos perfeitamente conhecidos. Em nossas observações sobre os efeitos atribuídos
aos seres invisíveis, tivemos o cuidado de não negligenciar uma causa tão patente de desprezo. Quando um fato se apresenta, não nos contentamos com uma única observação. Queremos vê-lo sob todos os ângulos, sob todas as faces, e antes de aceitar uma teoria, imaginamos se ela corresponde a todas as circunstâncias, se nenhum fato desconhecido virá contradizê-la. Numa palavra, se resolve todas as questões. A verdade tem seu preço. Admitis bem, senhores, que esta maneira de proceder é bastante lógica. Pois bem, malgrado todo o respeito devido ao vosso saber, apresentam-se algumas dificuldades na explicação de vosso sistema àquilo que se costuma chamar de espíritos batedores. Então, antes de continuar aqui com Kardec, nos tempos atuais também, nós temos várias outras situações, porque eu falei para vocês da parte de decepções que as pessoas têm, ou nós podemos dizer também assim que a ciência também poderia julgar, nesse caso, vamos falar da medicina, que julga ali, através do olhar de um psiquiatra, que determinada pessoa pode sofrer de algum tipo de ilusão. Então a gente percebe assim, que é como se nós olhássemos o mundo lá fora pelo buraco da fechadura. Se essa fechadura se entope, ou se você ali vê ali de uma forma um buraco menor, você não vai conseguir enxergar o lado de fora. Então você significa que, na sua opinião, o lado de fora não existe. A mesma coisa acontece também dentro das religiões, dizendo, por exemplo, que lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, nós temos uma passagem que diz que os necromantes devem ser expulsos ou apedrejados. Necromantes são aqueles que falam com os mortos, ou seja, os médiuns. Se lá existe uma proibição, toda a realidade depois dessa proibição já não existe mais. Já não deve existir. No caso, por exemplo, da reencarnação, da continuidade da vida no mundo espiritual, das influências espirituais, da lei de causa e efeito, tudo isso é rejeitado pelo fato de você não enxergar pelo buraco da fechadura. Então aqui especificamente eles falam de espíritos batedores. Diz ainda para nós. Em primeiro lugar, é no mínimo singular que essa faculdade, até o momento excepcional e vista como um caso patológico, qualificada pelo Sr. Jobert de Lambert de rara e singular aficção, de repente se tenha tornado tão comum. É verdade que o Sr. de Lambert diz que todo homem pode adquiri-la pelo exercício, mas como também afirmou que ela se faz acompanhar de dor e fadiga, o que é sempre natural, é de convir que precisamos ter uma vontade de mistificar muito forte para fazer nosso músculo estalar durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso a nada leva, e pelo só prazer de divertir as pessoas. Mas falemos seriamente. Isso é mais grave porque é ciência. Esses senhores que descobriram essa maravilhosa propriedade do grande perônio, não desconfiam absolutamente de tudo quanto possa fazer este músculo. Ora, eis aí um belo problema a resolver. Os tendões deslocados não batem somente nas goteiras ósseas. Por um efeito verdadeiramente bizarro, também vão bater às portas das paredes e tetos, e isso à vontade, exatamente nos locais designados. Aqui ele está dizendo o seguinte, né, que as batidas que são observadas numa reunião mediúnica em que há presença de espíritos batedores, ela não acontece apenas no chão, porque aí o indivíduo está com o pé no chão, ele dá aquela torcida ali no seu tornozelo e o barulho vem de baixo para cima. Mas as batidas são movidas nas janelas, nos tetos, nas paredes. E aí então não dá para justificar simplesmente que esse barulho ecoa por toda a sala provocado por um tornozelo ou por um joelho. E ele continua. Mas se quereis algo ainda mais forte, vede o quanto a ciência estava longe de suspeitar de todas as virtudes desse músculo instalador. Quais virtudes seriam essas? Ele tem o poder de levantar uma mesa sem tocar, de fazê-la andar com os pés, de caminhar na sala, de manter-se no espaço sem ponto de apoio, de abri-la e de fechá-la, e julgar com que força, de fazê-la quebrar ao tombar no chão.
Pensais que se trata de uma mesa frágil e leve como uma pena, que a gente levanta com um sopro? Acordai, senhores. Trata-se de mesas pesadas e maciças, de 50 a 60 quilos, que obedecem a moçoilas e crianças. Mas, dirá o Sr. Schiff, nunca vi esses prodígios. Isso é fácil de compreender. Ele não quis ver senão as pernas. Em suas observações, terá o Sr. Schiff considerado a necessária independência das ideias? Estava imune de qualquer prevenção? Temos o direito de duvidar. E não somos nós que dizemos, é o Sr. Joubert. Segundo ele, o Sr. Schiff perguntou, ao falar de médiuns, se a sede desses ruídos não estaria de preferência neles, e não fora deles. E aqui então uma parte destacada. Seus conhecimentos anatômicos o levaram a pensar que bem podia ser na perna, estando esse modo de ver bem sedimentado em seu espírito, etc. Ou seja, né, ele concentrava então todo o seu estudo, o Sr. Joubert, o Sr. Schiff, desculpem, na perna. Né? Olá, professor. Então ele falava exatamente isso, né? As mesas se movimentavam, as mesas levitavam, as mesas respondiam ideias, por isso ele fala aqui sobre a independência das ideias, tudo isso concentrando naquele músculo que está lá no tornozelo. E ele diz ainda, assim conforme a confissão do Sr. Joubert, o Sr. Schiff tomou por ponto de partida não os fatos, mas sua própria ideia. Sua ideia pré-concebida, bem sedimentada. Daí as pesquisas no sentido exclusivo e, consequentemente, uma teoria exclusiva que explica perfeitamente o fato que ele viu, mas não aqueles que não viu. E por que não os viu? Porque em seu pensamento só havia um ponto de partida verdadeiro e sua explicação verdadeira. Partindo daí, todo o resto deveria ser falso e não mereceria exame. Disso resultou que, em sua ânsia de destruir os médiuns, errou o alvo. Senhores, imaginais conhecer todas as virtudes do grande Perônio, porque os surpreendestes a tocar violão em sua bainha? Ora, eis aqui algo muito diferente a registrar nos anais da anatomia. Pensastes que o cérebro fosse a sede do pensamento. Errado. Pode-se pensar pelo tornozelo. As batidas dão provas de inteligência. Portanto, venham esses golpes exclusivamente do Perônio, tenham do grande Perônio, conforme o Sr. Schiff, venham do pequeno, conforme o Sr. Joubert, seria preciso que eles se entendessem a respeito. É porque o Perônio é inteligente. Isso nada tem de surpreendente. Fazendo estalar o seu músculo à vontade, o médium executará o que quiserdes. Imitará a serra, o martelo, baterá a chamada e o ritmo de uma área pedida. Que seja. Mas quando o ruído responde a alguma coisa que o médium ignora completamente, quando revela pequenos segredos que somente vós conheceis, segredos que desejaríamos esconder de nossa própria sombra, é preciso convir que o pensamento vem de outra parte, não do cérebro. De onde virá então? Meu Deus do céu, do grande Perônio. E isso não é tudo. Esse grande Perônio também é poeta, porque, desde que pode compor versos encantadores, não obstante o médium jamais os tenha feito em vida. Ele é poliglota, porque dita coisas verdadeiramente muito sensatas em línguas de que o médium não conhece uma só palavra. Ele é músico, nós bem o sabemos, pois o Sr. Schiff fez o seu executar sons harmoniosos, com ou sem sapatos, perante 50 pessoas. Sim, mas também compõe. Vós, Sr. Dorgeval, que ultimamente nos destes uma encantadora sonata, acreditais realmente ter sido o espírito Mozart que vô-lo ditou? Acordai, era o vosso grande Perônio que tocava piano. Na verdade, senhores médiuns, não desconfiáveis possuir tanto espírito em vossos calcanhares. Glória, pois, aos que fizeram essa descoberta, que seus nomes sejam escritos em letras maiúsculas para a edificação da posteridade e honra de sua memória. Dirão que gracejamos com coisas sérias.
mas os gracejos não são raciocínios, do mesmo modo que também não o são as tolices e as grosserias. Confessando nossa ignorância junto a esses senhores, aceitamos a sua sábia demonstração e a tomamos muito sério. Pensávamos que certos fenômenos eram produzidos por seres invisíveis que se deram o nome de espíritos. É possível que tenhamos nos enganado. Como procuramos a verdade, não alimentamos a ridícula pretensão de insistir numa ideia que de maneira tão peremptória nos demonstram ser falsa. Desde que o Sr. Joubert, por meio de uma incisão subcutânea, solapou os espíritos, é porque já não existem espíritos. Considerando que, segundo ele, todos os ruídos vêm do perônio, é preciso acreditá-lo e admiti-lo em todas as suas consequências. Assim, quando as batidas são dadas na parede ou no teto, ou o perônio lhes responde, ou a parede tem um perônio. Quando esses golpes ditam versos através de uma mesa que bate o pé, de duas coisas uma: ou a mesa é poetisa, ou o perônio é poeta. Isso nos parece lógico. Vamos ainda mais longe. Certo dia em que fazia experiências espíritas, um oficial de nosso conhecimento recebeu por mão invisível um par de bofetadas tão bem aplicadas que ainda as sentia 2 horas depois. Ora, como provocar essa reparação? Se semelhante fato acontece com o Sr. Joubert, ele não se inquietaria, apenas diria ter sido agredido pelo grande perônio. Eis o que lemos a respeito do jornal Le Monde, de 1º de maio de 1859. Kardec também não perde uma, né? Vocês percebem a linguagem que ele utiliza? Que é para ser sarcástico aqui diante de uma coisa tão absurda como essa que os cientistas colocaram, né? Então, eis o que lemos a respeito no jornal La Mode, de 1º de maio de 1859. A Academia de Medicina continua a cruzada dos espíritos positivos contra o maravilhoso de qualquer gênero. Depois de haver, com justa razão, mas talvez um tanto desajeitadamente, fulminado o famoso Doutor Negro pela voz do Sr. Walpole, eis que acaba de ouvir do Sr. Joubert de Lambert declarar em pleno instituto o segredo daquilo que ele chama a grande comédia dos espíritos batedores, que foi representada com tanto sucesso nos 2 hemisférios. Segundo o célebre cirurgião, todo o toque-toque, todo o pam-pam que faz estremecer as pessoas que os escutam, todos esses ruídos singulares, esses golpes secos, vibrados sucessivamente e como que cadenciados, precursores da chegada, sinais evidentes da presença dos habitantes do outro mundo, resultam simplesmente de um movimento imprimido a um músculo, a um nervo, a um tendão. Trata-se de uma bizarrice da natureza, habilmente explorada para produzir, sem que se possa constatar, essa música misteriosa que encantou e seduziu tanta gente. A sede da orquestra é na perna, é o tendão do perônio, tocando no interior da bainha, que produz todos esses ruídos que são ouvidos sob as mesas ou à distância ao bel prazer do prestidigitador. Lembrando, né, que essa palavra prestidigitador é o que nós temos hoje como sendo ilusionismo. Os ilusionistas, né, que tão bem nos entretêm, né, com suas apresentações, né, naquela época era chamado de prestidigitador. O que ele coloca aqui, Dudu, para nós, né, que todos esses fenômenos que aconteciam, tanto fenômenos de efeitos físicos, como de efeitos intelectuais, porque o Kardec classificava os fenômenos de 2 tipos, né, o de efeito físico, quando nós víamos, ou ouvíamos, ou percebíamos fisicamente o resultado. E ele poderia se tornar físico e ao mesmo tempo intelectual quando ele trazia uma mensagem que pudesse ser compreendida. Então o que Kardec aqui faz das suas beliscadas nesse artigo é que muitos desses fenômenos que trazem poesias, que trazem composições, que trazem músicas, fenômenos variados, tudo se resumiria no músculo estalante.
né? Então tudo que ele coloca. Por isso que ele diz para nós, né, que a sede da orquestra é na perna. E diz ainda para nós, aqui o artigo do jornal, né? De minha parte, duvido muito que o Sr. Joubert tenha posto a mão, como imagina, no segredo daquilo que ele mesmo chama uma comédia, parecendo-me que os artigos publicados nesse mesmo jornal, por nosso confrade Sr. Scandi, sobre os mistérios do mundo oculto, apresentam a questão com uma amplidão bem diferente, sincera e filosófica, no bom sentido da palavra. A gente vê aqui que esse artigo ele está, na verdade, defendendo a doutrina espírita, porque ele coloca em questão exatamente esses argumentos desses anatomistas, desses médicos, né, falando que tudo se resume no músculo estalante. E continua aqui o artigo. Entretanto, se os charlatães de todos os matizes incomodam pelo barulho que fazem, temos de convir que esses sábios senhores, por vezes, não o são menos, com a esponja que pretendem aplicar sobre tudo quanto escape ao brilho dos candelabros oficiais. Não compreendem que a sede do maravilhoso, que devora nossa época, deve-se justamente aos excessos do positivismo para onde certos espíritos quiseram arrastá-la. A alma humana tem necessidade de crer, de admirar e de contemplar o infinito. Trabalharam para fechar as janelas que o catolicismo lhe abria. Por isso ele olha pelas clarabóias, sejam quais forem. Aqui então Henri de Pen, que é o articulista desse artigo. E continua aqui para nós. Nosso excelente amigo, o Sr. Henri de Pen, certamente nos permitirá uma observação. Deixa eu ver aqui só quem é o autor desse artigo. Aqui é o Sr. Acandi, que é um também dos responsáveis por publicações desses artigos. O nosso excelente amigo, o Sr. Henri de Pen, certamente nos permitirá uma observação. Ignoramos quando o Sr. Joubert fez essa imortal descoberta e qual o dia memorável em que a comunicou ao Instituto. O que sabemos é que essa original explicação já havia sido dada por outros. Em 1854, o Dr. Rayer, um célebre clínico, que naquela época não deu provas de grande perspicácia, também apresentou ao Instituto um alemão, cuja habilidade, segundo ele, dava a chave de todos os knockings, ou rappings, dos dois mundos, né? Ou seja, batidas, né? Dos dois mundos, chamadas também de rappings, né? Ou knockings. Então, todas essas batidas que eram observadas por esses espíritos batedores tinham esse nome aqui em inglês. Trata-se, como hoje, do deslocamento de um dos tendões musculares da perna, chamado de o grande perônio. Sua demonstração foi feita numa sessão e a Academia expressou seu reconhecimento por intermédio dessa interessante comunicação. Alguns dias depois, aqui ele fala de 1854, né? Lembrando que Kardec trouxe para nós a doutrina a partir de 55, quando ele começou os seus estudos, né? Em 57, quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Alguns dias depois, um professor substituto da Faculdade de Medicina consignou o fato no jornal Constitutionné e teve a coragem de acrescentar que, entre aspas, finalmente os cientistas se haviam pronunciado e o mistério estava esclarecido. Essa declaração não impediu que o mistério persistisse e aumentasse, a despeito da ciência que, recusando-se a fazer experiências, contentava-se em atacá-lo por meio de explicações ridículas e burlescas como estas a que acabamos de nos referir. Em respeito ao Sr. Joubert de Lambert, apraz-nos pensar que lhes atribuíam uma experiência que absolutamente não lhe pertence. Algum jornal, ansioso por novidades, terá encontrado algum recanto esquecido de sua pasta a antiga comunicação do Sr. Rayer e a terá ressuscitado, publicando-a sob o seu patrocínio, a fim de variar um pouco. Mutata nobine de Terefabula narrator, alguma coisa em latim que tem aqui. É lastimável, sem dúvida, mas ainda é melhor do que se o jornal tivesse dito a verdade. Então, a gente viu inicialmente
uma publicação, bom dia Regina, a publicação lá no Instituto de Ciência, falando sobre o músculo estalante, apresentando esse argumento do músculo, para poder ali então trazer a explicação dos fenômenos de efeitos físicos. Kardec então falou para nós sobre as realizações obtidas, né, por esses fenômenos de efeitos físicos, não apenas efeitos físicos, mas também efeitos intelectuais. No caso de efeitos físicos, por exemplo, quando batidas são ouvidas sem nenhum tipo de mensagem, né, no seu conteúdo, ou então uma mesa que levita, uma mesa que anda, uma mesa que sobe e depois se quebra, ou então depois, né, trazida ali por materialização de uma mão, uma composição ou apenas uma agressão. E aí depois aqui esse jornal explicando, ou melhor, defendendo, né, os argumentos da doutrina. Então, eis aqui esse artigo bem interessante, né, como eu falei para vocês. A princípio, falar de músculo estalante, para nós que somos estudantes da doutrina, dá a impressão de não ter muito valor. Mas a gente vê exatamente como isso pode ser desdobrado para outras situações do nosso dia a dia, tanto no meio religioso, como no meio científico, no meio popular, né, de argumentos que as pessoas têm, apresentando seus sistemas para poderem trazer explicações dos fenômenos e dizer que a doutrina espírita ou é uma farsa ou é algo demoníaco. A gente vê que basta fazermos ali um paralelo que rapidamente nós utilizamos os mesmos argumentos de Kardec, que ele já apresentou aqui, como ele também apresentou lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, quando falava que o Espiritismo é coisa do demônio. E aí então Kardec dizia que esse demônio deve ser muito burro, né? Porque se ele faz o bem para as pessoas, ele está na verdade afastando os seus seguidores. Enfim, são vários desses argumentos que a gente vai então observando, né, que não que a gente vá utilizar esse argumento para defender a doutrina, porque ela não precisa de defesa, mas a gente consegue olhar para aqueles que atacam a doutrina espírita, que são os contraditores, os argumentos que eles utilizam, o ponto de vista fraco e imperfeito que eles têm diante de uma filosofia composta por elementos muito mais complexos do que simplesmente pontuar um ou outro fenômeno. Né, como eu falei para vocês já, a doutrina espírita ela é conhecida no nosso meio de um modo muito imperfeito, porque as pessoas se apegam em pontos específicos. Aqueles mais comuns, como eu falei para vocês, ou comunicação com os desencarnados, portanto a psicografia é ali o principal pilar que sustenta toda a doutrina espírita para muitas pessoas, ou aqueles que vão a um local pedindo um tratamento espiritual, e esse tratamento espiritual é o principal pilar que sustenta essas pessoas, que sustenta a filosofia. Então não são capazes de ver todo o corpo filosófico, todo o corpo moral que a doutrina espírita tem. Eles observam apenas o fenômeno. E aí, como eu já comentei com vocês, né, aquela música que é muito bonita, né, de Oswaldo Montenegro, chamada Lua e Flor, ele tem um verso, né, alguns versos que dizem assim: eu amava como amava o pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Então o pescador se encantava com a rede, se esquecendo de todo o mar, todo o oceano que existe no nosso mundo. E para nós acaba sendo a mesma coisa, como se nós andássemos em direção a uma montanha, ficássemos encantados com uma flor plantada no pé dessa montanha e nos esquecemos de olhar para a de Itacuja, que ela tem ali um tamanho enorme, mas a flor para nós é o que interessa. Se a flor morre, a montanha deixa de ter interesse. Né? Pois é, então é uma bela música. E essa passagem é a que mais chama atenção. Então muitos de nós também nos apegamos a um pequeno detalhe da doutrina espírita e nos desencantamos com ela pelo fato daquele ponto não satisfazer a nossa curiosidade ou satisfazer a nossa necessidade. Então privilegiados somos nós que estudamos a doutrina em todo o seu corpo e encontramos, sem dúvida nenhuma, muitas imperfeições que são praticadas por parte dos seus seguidores, mas vemos ali o corpo doutrinário muito mais sólido, muito maior do que simplesmente um pequeno detalhe que pode ser observado. O próximo artigo que nós temos aqui na nossa revista, Intervenção da Ciência no Espiritismo. Lembrando que amanhã nós não teremos estudos, tá, pessoal? Por isso eu estou adiantando aqui a Revista Espírita para hoje.
Intervenção da ciência no espiritismo. Deixa eu ver o tamanho desse artigo aqui. Ele é um artigo um pouco longo, que vai requerer de nós algum cuidado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Dois artigos longos aqui. Mas vamos a ele, vai. Tá aqui. Só um instantinho, estou achando o início aqui do nosso artigo. Pronto, achei. O Braço colocou, né? Lembro de argumento de Kardec quando alguém nos faz perguntas sobre a doutrina no intuito de denegrir. A pergunta: você acredita em espírito? Né? A resposta for não, temos de tornar a decisão, né? Nosso papo para por aqui. Ele coloca isso, né, Bras, lá no início do Livro dos Médiuns, que para poder estudar o Livro dos Médiuns, a primeira questão é: você acredita em espírito? Né? Ou melhor, a pergunta que faz é: você acredita que você é um espírito? Se a pessoa disser que não, a conversa para por ali. Se ele disser que sim, a gente vai então dando um passo de cada vez para ver até onde ele alcança, né? Então aqui a Vanessa colocou também, né, sobre isso de falar sobre demônio. Eu tive um problema recente, estava encaixotando meus pertences, né, para me mudar para minha casa nova, pois me casei, e quando fui buscar meu acervo espírita, que estava numa caixa, não encontrei, pois meu padrasto, né, queimou tudo alegando que eu cultuo demônios, né? Enquanto eu morava lá e estava solteiro, ele não interferiu, mas agora que tinha casado, ele não era obrigado a guardar aquilo, né? Cada uma que a gente vê, né, está sem nada. Pois é, lamentável isso, né, Vanessa? A gente vê que, infelizmente, nós encontramos ainda a intolerância, a incompreensão, a ignorância, né? Principalmente, mais ainda, né, o que é mais decepcionante, dentro dos nossos próprios lares, na nossa própria família, né? Mas faz parte. Infelizmente é assim. Já comentei com vocês, né, que no trabalho de atendimento fraterno que a gente faz no espiritismo.net, né, já comunicações de pessoas que diziam assim: olha, eu adoro a doutrina espírita, quando eu tenho que ler o evangelho eu me tranco no banheiro. O que eu posso fazer? Né? Então as pessoas pedem aconselhamento para essas situações, a chegar nesse ponto da pessoa ler um livro espírita dentro do banheiro, escondido da família, né? Porque simplesmente sofre ainda essa intolerância, lamentável, sem dúvida nenhuma. Mas nada como recomeçar, né? Às vezes seus livros eram muito lindos, mas estavam guardados e não eram lidos. Então é hora de você começar a comprar livro novo agora. Viu que interessante? Então é igual o Alto de Barcelona, né? Fortalece cada vez mais ainda a nossa convicção. O Braço colocou: na rara uma semana que não tenhamos a notícia de um ataque a uma igreja católica ou a um centro de Umbanda, né? Pois é, sempre tem dessas coisas. Mas vamos lá. Intervenção da ciência no espiritismo. A intervenção das corporações científicas. Então, ó, intervenção da ciência no espiritismo. O que a ciência fala sobre a doutrina? A intervenção das corporações científicas é um dos argumentos invocados incessantemente pelos adversários do espiritismo. Por que não se apropriaram do fenômeno das mesas girantes? É o que Kardec sempre coloca, né, que é muito fácil você atacar a doutrina espírita, mas você não se importa em estudar os fenômenos que a doutrina espírita tem. Então muitas vezes a ciência diz assim, que o espiritismo é uma ilusão, é uma crença como outra qualquer. Por que então não estudam os médiuns? Para ver exatamente o que a ciência pode dizer dos fenômenos, né, que são observados em médiuns com diversas faculdades. Se nele, nos fenômenos das mesas, né, se nele tivessem visto algo de sério, dizem, não se poriam em guarda contra os fatos tão extraordinários e muito menos os estariam com desprezo, ao passo que agora são todos contra vós. Não são os cientistas o feixe de luz das nações, e não será seu dever espalhá-lo? Por que quereis que eles o abafassem, quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelarem ao mundo uma força nova?
Em primeiro lugar, é um erro muito grave afirmar que todos os cientistas estejam contra nós, considerando-se que o espiritismo se propaga justamente na classe esclarecida. Só existem cientistas na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de o espiritismo não desfrutar ainda dos direitos de cidadania no âmbito da ciência oficial, poder-se-ia prejulgar a questão? Kardec usa muito esse argumento, de falar sobre a cidadania do espiritismo no âmbito da ciência oficial, ou seja, de ser reconhecido no meio científico. E não é exatamente porque, como Kardec já comentou no livro O que é o Espiritismo, os fenômenos observados pela doutrina, as causas desses fenômenos, são extraterrenos. Portanto, a nossa ciência, que se baseia nos fenômenos terrenos, ela não pode se pronunciar. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina de observação e não uma doutrina material, porque nós observamos os fenômenos, mas não significa que não podemos utilizar os métodos, ou melhor, os instrumentos da ciência para poder explicar esses fenômenos. Nós estudamos os métodos. Lembrando dos métodos, nós temos ali observação dos fenômenos, análise e depois a sua conclusão. Então, quer dizer, esse método é fundamental. Mas mesmo assim, utilizando esse método para explicar ali todo o mecanismo desses fenômenos, a doutrina não é considerada como uma ciência oficial, mesmo que seja uma ciência de observação. E diz ainda, é conhecida a circunspecção daquela em relação às ideias novas. Se a ciência jamais se tivesse enganado, sua opinião poderia pesar na balança. A experiência, infelizmente, prova o contrário. Lembrando que a ciência, ela também vai se desenvolvendo com o tempo, mas até que ela chegue ao ponto final, ela também comete os seus erros. Porque ela traz uma teoria para tentar explicar alguma coisa, e depois, com o tempo, ela vai ou solidificando essa teoria, ou ela vai transformando essa teoria. E um dos casos para mostrar que a ciência não é dona da verdade, mas ela apresenta os seus argumentos, é a própria ideia da criação do universo. A ideia da criação do universo está absolutamente fechada, provada, comprovada, que nasceu de um Big Bang naquele período? É a teoria mais aceita na atualidade. E assim ela vai apresentando várias outras teorias para tentar explicar. Basta a gente lembrar que a ciência, na época de Galileu Galilei, colocava o Sol como sendo o centro do universo. Pouco tempo depois, perceber que o Sol nada mais era do que uma estrela no meio de outras tantas. E assim a ciência vai se prolongando cada vez mais. Então as suas teorias são racionais, mas não significam que elas sejam absolutamente certas e nem que elas sejam definitivas. Brás colocou, eu me lembro de um laudo técnico dos cientistas da Unicamp sobre os agroglifos no sul do Brasil. Não foi feito por inteligência desse planeta e justificou porque não quebrou nenhuma haste das plantas. Então lembra que os agroglifos são aquelas imagens feitas em plantações, muito comum na Inglaterra principalmente. Então eles veem aquelas plantações todas, eles vão analisar e percebem que as plantas não foram quebradas, elas foram simplesmente dobradas. E essa é a grande dúvida que se tem. Mas enfim, continuando aqui para nós. Exatamente, Hermes? Então, assim, todo o seu tempo aos poucos a ideia vai se amadurecendo. Se a ciência jamais se tivesse enganado, sua opinião poderia pesar na balança. A experiência, infelizmente, prova o contrário. Não repeliu como quimeras a imensidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Por isso deve-se concluir que os sábios seriam ignorantes? Isso justifica os epítetos triviais à custa do mau gosto que certas pessoas se aprazem em prodigalizar-lhes? Não, certamente. Não há ninguém de bom senso que não faça justiça aos sábios, embora reconhecendo que não são infalíveis e que seu julgamento, assim, não representa a última instância. Seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confiando demasiado em suas luzes antes que o tempo se tenha pronunciado,
e assim se expondo a receber os desmentidos da experiência. Cada um só tem competência para julgar o que conhece. Se quisermos construir uma casa, chamaremos um músico? Se estivermos doentes, seremos tratados por um arquiteto? Se tivermos um processo, buscaremos a opinião de uma dançarina? Enfim, se se tratar de uma questão de teologia, pediremos a sua solução a um químico ou um astrônomo? Não. Cada qual no seu ofício. As ciências vulgares repousam suas sobre as propriedades da matéria, que podemos manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm como agentes forças materiais. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio, e de modo algum se submeteriam aos nossos caprichos. Escapam dessa forma aos nossos processos anatômicos e laboratoriais, bem como aos nossos cálculos, e assim não são da competência da ciência propriamente dita. A ciência se enganou ao querer experimentar os espíritos como se o fizesse a uma pilha voltaica. Partiu de uma ideia fixa, pré-concebida, a qual se aferra e quer forçosamente ligá-la à ideia nova. Fracassou, e assim devia acontecer, porque agiu tendo em vista uma analogia que não existe. Aqui lembrando que muitos cientistas fizeram pesquisas, colocando médiums, dizendo assim, então faz um fenômeno para eu ver aí. Aí o fenômeno não acontecia, ele falava, tá vendo? Então é mentira. Então o que Kardec coloca é exatamente a independência dos espíritos que não podem ser testados do modo como nós gostaríamos. Um exemplo disso, se eu colocar, por exemplo, uma vela sobre a mesa e eu acender essa vela com um fósforo, ela vai pegar fogo. Se eu fizer isso com 50 velas, as 50 velas, nas mesmas condições, elas vão acender. Isso é ciência. Então eu posso repetir à vontade, estabelecendo as mesmas condições. Nós temos aí padrões dentro da ciência em que nós podemos repetir experiências em qualquer lugar. Se eu pegar, por exemplo, água na temperatura ambiente e fervê-la ao nível do mar, com 100 graus ela vai começar a borbulhar. No Japão, se eles fizerem a mesma coisa, numa temperatura ambiente de 24 graus ao nível do mar, e colocar para ferver, com 100 graus ela vai borbulhar. Então isso é fácil você fazer. A ciência, ela se estabelece por padrões. Mas no caso, quando se fala em comunicação com os espíritos, nós falamos com individualidades independentes. Então ela não se repete do modo como a ciência gostaria. Por isso ele coloca para nós aqui, A ciência se enganou ao querer experimentar os espíritos, como se o fizesse uma pilha voltaica. Partiu de uma ideia fixa, pré-concebida, a qual se aferra e quer forçosamente ligá-la à ideia nova. Fracassou, e assim deveria acontecer, porque agiu tendo em vista uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa, julgamento temerário que o tempo diariamente se encarrega de reformar, como reformou tantos outros, e aqueles que o pronunciaram muitos se envergonharão por haverem levianamente assumido uma falsa posição contra o poder infinito do Criador. Assim, pois, as corporações científicas não devem, nem jamais deverão pronunciar-se sobre o assunto. Este não é da sua alçada, assim como também não é o direito de decretar se Deus existe. É, pois, um erro constituí-las em juiz. Mas quem será o juiz? Os espíritos se julgam no direito de impor suas ideias? Não. O grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. Quando essa opinião se formar pela aquiescência das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias. Deixai passar uma geração e com ela os preconceitos do amor próprio que se obstina, e veremos dar-se com o Espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades combatidas que atualmente seria ridículo pôr em dúvida. Hoje os crentes são chamados de loucos. Amanhã será a vez dos que não creem.
exatamente como outrora eram um tratado de loucos os que acreditavam que a Terra girasse e que não a impediu de girar. Mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Alguns fizeram o seguinte raciocínio: não há efeitos sem causa, e os mais vulgares efeitos podem abrir caminho aos maiores problemas. Se Newton houvesse menosprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido a sua doméstica, tratando-a de louca e de visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, a gente lembra que Galvani aqui, né, que foi um dos criadores da galvanoplastia, ele fez a experiência das pernas das rãs, que eram contrações musculares, né, que faziam com que rãs, as pernas dela, né, que eram um dos pratos que eles saboreavam na França, né, uma das iguarias francesas, ele percebia então que mesmo mortas, as pernas das rãs se mexiam, quando elas ali sofriam determinados estímulos. Então ele percebeu que a eletricidade provocava essas contrações musculares. E hoje, por incrível que pareça, nós temos então, né, marca-passos, nós temos ali tratamentos de eletroterapia, nós temos também a própria cardioversão, né, de fazer de ressuscitação cardiopulmonar, né, do procedimento médico, tudo isso estudando que o músculo se contrai com energia elétrica. Mas naquela época, quando a empregada dele falou dessas rãs que dançavam, se ele tivesse mandado ela embora, ele não teria percebido e desenvolvido essa ideia. Né? Então, né, os desfibriladores e tantos outros, né, começaram então a perceber isso tudo a partir de pequenas observações. Então ele diz assim, né? Se Newton houvesse menosprezado a queda de uma maçã, aqui nele a gente lembra, né, que a história da maçã ela é um dos contos da ciência, né, mas não é assim aquela coisa, foi isso que aconteceu. Né, e através da queda dessa maçã, a gente lembra, Isaac Newton começou a desenvolver então a teoria da gravitação, né, então ele percebia a força da gravidade, aquela coisa toda. Então se Galvani tivesse repelido a sua doméstica, tratando-a de louca e de visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos procurando a admirável lei da gravidade e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno designado sob o burlesco nome de dança das mesas não é mais ridículo do que o da dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza que revolucionarão a humanidade quando possuirmos a sua chave. Além disso, eles disseram, desde que tanta gente se ocupa de tais fatos, e desde que homens muito sérios os estudaram, é porque existe alguma coisa. Uma ilusão, uma loucura, se quisermos, não pode ter esse caráter de generalidade. Poderá seduzir um círculo, um grupelho, mas não se fará à volta do mundo. Eis principalmente o que nos dizia ilustre doutor em medicina, incrédulo até pouco tempo atrás e hoje fervoroso adepto. Então esse médico diz assim: dizem que os seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, suspeitávamos da existência dessa miríade de animáculos que causam tanta devastação na economia? Onde a impossibilidade material da existência no espaço de seres que escapam aos nossos sentidos? Alimentaríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que Ele não mais nos pode ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicam conosco? Se estão em relação com os homens, devem representar um papel no destino e nos acontecimentos. Quem sabe se não serão uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não suspeitamos? Que novo horizonte se abre ao nosso pensamento? Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo invisível seria bem diversa daquelas dos infinitamente pequenos. Seria mais que uma descoberta. Seria uma completa revolução nas ideias. Quanta luz daí pode jorrar! Que de coisas misteriosas seriam explicadas. Os que assim acreditam são ridicularizados. Mas o que isso prova? Não aconteceu o mesmo com todas as grandes descobertas?
Cristóvão Colombo não foi repelido duramente, coberto de desgostos e tratado como insensato? Lembrando que Colombo, né, quando ele propôs a ideia da circunnavegação, que era fazer ali para chegar às Índias, ele daria a volta. Muitos diziam, né, que se ele fosse reto na direção do Atlântico, na direção oeste, ele cairia no abismo porque a Terra é plana. Então ele foi rejeitado por grande parte da Europa, mas ali dos críticos, né, mas muitos daqueles que apostavam nessa mesma ideia investiram e acabou depois dando no que deu, né, descobrindo aqui um novo continente. Não foi ele propriamente dito, né, ele chegou ali nas ilhas do Caribe e tal, mas depois acabou dando certo, né? Foi Américo Vespúcio que chegou aqui na América, não, no continente americano, né? Então por isso que as Américas se chamam América. E diz aqui para nós então: disseram que essas ideias são tão estranhas que a razão as recusa. Há somente meio século teríamos rido da cara de quem tivesse dito que em apenas alguns minutos seria possível corresponder-nos de um extremo a outro do mundo, que em algumas horas atravessaríamos a França, que com o vapor exalado de um pouco de água em ebulição, um navio navegaria contra o vento, que da água seriam tirados os meios de iluminar e aquecer. Propusesse alguém uma maneira de iluminar Paris inteira em um minuto, com uma única fonte de substância invisível, e o teriam enviado a um hospício. Aqui ele fala da eletricidade, né? Haveria então mais prodígio em se imaginar fosse o espaço povoado de seres pensantes, que, após terem vivido na Terra, nela deixaram o seu invólucro material? Não encontraríamos nesse fato a explicação de uma infinidade de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Aqui ele coloca também um detalhe para nós que o que a doutrina espírita estuda, na verdade, são fundamentos, são crenças de filosofias muito antigas. Então a doutrina espírita não trouxe nada de novo. O que ela fez foi estudar aquilo que se torna crença durante muito tempo. Então não foi a doutrina que criou a reencarnação, não foi a doutrina que criou a mediunidade, não foi a doutrina que falou sobre a vida no mundo espiritual. Ela apenas ali foi certificando aquilo que já existia dentro desse conjunto de crenças milenares aqui presentes no nosso meio. E aqui, para finalizarmos, não seria a confirmação da existência da alma, de sua individualidade após a morte, a prova da origem da própria religião? Entretanto, só vagamente nos diz a religião em que se tornam as almas quando o Espiritismo o define. A tudo isso que podem argumentar os materialistas e os ateus? Semelhantes coisas merecem ser aprofundadas. Deixa eu ver mais aqui. Tá, aqui depois então Kardec vai trazer para nós aqui os comentários dele a respeito dessas reflexões de um cientista, como ele propõe. Antes esse médico era um opositor da doutrina, porque não acreditava em tudo isso, e depois ele se convenceu dessa realidade e trouxe todos esses argumentos, né? Então, nesse artigo que nós vimos aqui agora, deixa eu pegar aqui o nome: Intervenção da Ciência no Espiritismo. Então, nós vimos aqui, pessoal, para a gente poder finalizar, hoje, né, vimos 2 artigos seguidos com uma reflexão científica e argumentações, né, bastante sólidas de Kardec para esses 2 artigos, né, para aqueles que afirmavam que a doutrina espírita se resumia nos espíritos batedores que teriam sido desmascarados pela teoria dos músculos estalantes, e depois aqui a intervenção da ciência no espiritismo, mostrando, ainda tem outra parte grande ainda, e aí depois mostrando para nós sobre as argumentações. E nós vimos aqui que quando Kardec fala que a ciência não pode se pronunciar, esse mesmo argumento ele apresentou no livro que é o Espiritismo, né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos então aqui tratar dessa parte final. Deixa eu ver quanto que falta aqui para nós. Rapidamente aqui. Deixa eu ver, página 229 vai até 229 vai até a 232.
Se vocês tiverem 10 minutos, a gente termina isso aqui. Vamos lá? Estão dispostos? Vou avançar, vamos lá, rápido, que a gente acaba esse artigo para não ficar pela metade. Eis aí as reflexões de um cientista, mas de um cientista despretensioso. São também as de uma significativa parcela de homens esclarecidos que refletiram, estudaram seriamente e sem ideias preconcebidas e tiveram a modéstia de dizer: não compreendo, portanto isso não existe. Sua convicção formou-se pela observação e no recolhimento. Se tais ideias fossem quimeras, seria possível imaginar que tantas pessoas de escola as tivessem adotado? Que durante tanto tempo tivessem sido vítimas de uma ilusão? Não há, pois, nenhuma impossibilidade material à existência de seres para nós invisíveis e que povoam o espaço. Somente essa consideração deveria fazer-nos agir com um pouco mais de circunspecção. Até algum tempo atrás, quem teria pensado que uma gota de água límpida pudesse conter milhares de seres vivos, de uma pequenez que confunde a nossa imaginação? Ora, a razão era mais difícil conceber seres assim tão sutis, provindos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir que aqueles quem chamamos de espíritos. Perguntam os adversários por que motivo os espíritos que se deveriam empenhar em fazer prosélitos não se prestam melhor ao trabalho de convencer essas criaturas, cuja opinião teria grande influência. Acrescentam que os acusamos de falta de fé, e a isso respondem, com razão, que não podem acreditar por antecipação. É um erro pensar que a fé seja necessária, mas a boa-fé é outra coisa. Há céticos que negam até a evidência, e os próprios milagres não os convenceriam. Há mesmo os que ficariam muito aborrecidos de serem forçados a crer, pois o seu amor próprio sofreria ao reconhecerem que se enganaram. O que responder a certas pessoas que, em toda parte, não enxergam senão charlatanismo e ilusão? Nada. É preciso deixá-las em paz e dizerem, enquanto quiserem, que nada viram e até mesmo que nada lhes pudemos fazer ver. A par desses céticos endurecidos, há os que querem ver a seu modo, aqueles que, formada uma opinião, a ela tudo querem submeter, por não compreenderem a existência de fenômenos que não lhes obedecem à vontade. Ou não sabem ou não querem dobrar-se às condições necessárias. Se os espíritos não demonstram tanto zelo em conquistá-los por meio de prodígios, é porque, no momento, pelo menos aparentemente, pouco interesse têm em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas próprias o fazem. Precisamos convir que é pouco lisonjeiro, mas não lhes governamos a opinião. Os espíritos têm uma maneira de julgar as coisas que nem sempre é nossa. Veem, pensam e agem de acordo com outros elementos. Enquanto nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pelo estreito círculo em nosso meio ao qual nos achamos, eles tudo abarcam. O tempo, que nos parece tão longo, para eles é um instante, e a distância nada mais que um passo. Certos detalhes, que nos parecem de extrema importância a seus olhos, não passam de infantilidades, ao passo que julgam essenciais certas coisas cujo alcance não apreendemos. Para os compreender, é preciso nos elevemos, pelo pensamento, acima do nosso horizonte material e moral, e nos coloquemos sob o seu ponto de vista. Não lhes compete descer até nós. Nós é que devemos subir até eles, conduzidos pelo estudo e pela observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida originada da ignorância, mas a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam, que aspiram a pô-los em xeque e a manobrá-los como marionetes. É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e de descrédito que trazem, sentimentos que estão na mente, quando não as palavras, malgrado os protestos em contrário.
para estes nada fazem os espíritos, muito pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque chegará a sua vez. Eis porque dissemos não ser a fé necessária, mas a boa fé. Aqui é argumento importante, porque a fé é você acreditar. A boa fé é a sua mente aberta para a possibilidade. Porque a fé cada um vai construindo com a sua experiência de vida. Mas a boa fé é um estado de espírito aberto às possibilidades. E muitas pessoas chegam com uma fé fechando qualquer possibilidade porque sua crença já está formada, mesmo que seja uma crença equivocada. Ora, perguntamos se os nossos sábios adversários estarão sempre nessas condições. Querem os fenômenos às suas ordens, mas os espíritos não lhes obedecem o comando. Destes é necessário esperar a boa vontade. Não basta dizer, mostrai-me tal fato e acreditarei. É preciso ter vontade e perseverança, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem querer forçá-los ou dirigi-los. Aquilo que desejardes será precisamente o que não é vez de obter, mas outros se apresentarão, e aquilo que desejais virá provavelmente no momento em que menos esperais. Aos olhos do observador atento e assíduo, surge uma multidão de fenômenos que se corroboram reciprocamente. Mas aquele que imagina ser suficiente girar a manivela para movimentar a máquina, engana-se redondamente. Que faz o naturalista que deseja estudar os costumes de um animal? Ordena-lhes fazer tal ou qual coisa para se dar ao prazer de o observar à vontade, de acordo com a sua conveniência? Não, pois sabe perfeitamente que não será obedecido. Em vez disso, espreita as manifestações espontâneas de seu instinto, espera-as e as surpreende de passagem. O simples bom senso nos mostra, com mais forte razão, que assim deve acontecer com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. Acabamos aqui então, conseguimos finalizar. Então o detalhe dessa parte final, tem um documentário muito bacana da BBC, que mostra sobre a vida no mundo animal, de vários biomas no nosso mundo, né? Então, o marítimo, mata tropical, ambiente polar, ambiente desértico, enfim. Então eles vão filmando aquelas coisas maravilhosas, né, que esses documentaristas são capazes de captar. E depois no final do documentário mostra como eles captaram aquilo. Então mostra ali mais ou menos uns 10 minutos de making off. E aí a gente consegue ver como esses cinegrafistas, esses pesquisadores, são perseverantes, porque eles ficam muitas vezes durante dias para captar uma cena de 10 segundos. É muito interessante. Já acabamos aqui, Rose. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda-feira. Então, meus amigos, aqui mostra também que com os espíritos não é diferente. Se a vida animal não pode ser controlada, imagina a vida espiritual. É o argumento que Kardec apresenta. Então, para aquela época, a gente lembra que aquela época ela era uma época bastante tensa na relação da doutrina espírita com as religiões e também com a ciência. Nos nossos tempos atuais, a gente vai lendo esse tipo de artigo e vê que não tem grande importância para nós hoje. Porque a ciência simplesmente não se preocupa com isso. Nós não temos cientista atacando a doutrina espírita e seus fenômenos. Eles simplesmente não se envolvem. Então aqui para nós a gente vê que como Kardec trabalhou naquela época, né, como era difícil o trabalho de desbravador que ele tinha de apresentar a doutrina espírita para o mundo num ambiente tão cético e ao mesmo tempo num ambiente tão crédulo. Ciência de um lado, religião do outro. O Dudu colocou, né, eu fiz esse processo quando fiz biologia, né, fui a vários biomas, né, é bacana, né, então é trabalhoso. Então para os espíritos não é diferente também. André colocou, né, eu queria um décimo milésimo de paciência, né, não seria suficiente. Né? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, vimos aqui então 2 artigos, né, para terminar aqui o nosso estudo, e o próximo artigo que nós vamos estudar, vem aqui aquela deliciosa sessão Conversas Familiares de Além Túmulo. Então Kardec vai apresentar para nós aqui, deixa eu pegar aqui no nosso índice. Nós estamos no mês de junho.
rapidamente aqui. Então aqui o senhor Humboldt, o Goethe, e o negro pai César. São 3 espíritos então que vão ser estudados aqui no Conversas Familiares de Além Túmulo, né? Sempre muito legal. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Valeu aí a perseverança de vocês, valeu a disposição também para ficar aqui até o final, para estudarmos aqui esse trechinho, né? Pessoal mantendo ali o pé firme mesmo, até onde deu, né? Então, a gente termina aqui o nosso encontro de hoje, concluindo esses 2 artigos, uma manhã bem racional, bem analítica, bem reflexiva para nós, em torno, né, do que